Fala, galerinha dos investimentos, beleza? Robson do canal Questão de Ação, trazendo hoje para vocês o resultado do segundo trimestre de 2021. Vou falar brevemente sobre a empresa Home e depois eu gostaria de mostrar um relatório do resultado da empresa de 2016 até 2020 e depois trazer o resultado do último trimestre de 2021, passando linha a linha com vocês, ok? Então, vamos lá. A Home foi fundada em 1930 e é líder no mercado brasileiro de máquinas e equipamentos industriais. É importante fabricante de peças fundidas e usinadas. A companhia está listada no novo mercado da B3, reservada às empresas com maior nível de governança corporativa. A Home desenvolve a fábrica, máquinas ferramentas, tornos convencionais, torno CNC, controle numérico computadorizado, centro de torneamento, centro de usinagem, tornos verticais, horizontais pesados e extra pesados, máquina para processamento de plástico via injeção ou sopro, peças fundidas em ferro cinzento ou nodular que podem ser fornecidas brutas ou usinadas. Os produtos e serviços da companhia são de elevado grau tecnológico, embarcando tecnologia da indústria 4.0, que permite o uso inteligente dos dados gerados, seja por meio de inteligência artificial no próprio equipamento ou da análise de grande volume de dados, Big Data, enviado por meio das redes, conectividade para uma análise centralizada. Esses equipamentos são vendidos mundialmente e utilizados por diversos segmentos industriais, tais como máquinas agrícolas, de bens de capital, bens de consumo, embalagens, ferramentaria, equipamentos hidráulicos, saneamento, automotivo e energia eólica, entre muitos outros. A companhia também conta com 13 unidades fabris, sendo 4 unidades de montagem final de máquinas industriais, 2 fundições, 4 unidades de usinagem de componentes mecânicos, 2 unidades para fabricação de componentes de chapas de aço e uma unidade para montagem de painéis eletrônicos. Destas, 11 estão localizados no Brasil e 2 na Alemanha. A capacidade instalada de produção de máquinas industriais e de fundidos é de, respectivamente, cerca de 2.900 unidades e 50.000 toneladas ano. Falando agora um pouco da conjuntura, o ano de 2021 continua indicando um ambiente favorável para a realização de investimentos, conforme iniciado em meados de 2020. Essa recuperação importante no volume de negócios pode ser notada principalmente na entrada de pedidos de máquinas home. O atual nível de juros reais, assim como o patamar cambial, estimula a indústria nacional e o país em geral a alocar uma maior parcela do capital na economia produtiva, na busca por uma produtividade e preservação da competitividade. Diante dos sinais mais concretos dessa retomada ocorridos em 2020, a companhia se preparou principalmente em relação aos pedidos de matérias-primas e componentes junto à cadeia de suprimento, o que tem permitido que possamos atender os clientes em um prazo adequado e competitivo. A Home está preparada para continuar apoiando seus clientes com produtos de alta tecnologia e com prazos adequados às necessidades de mercado. No mercado externo, também temos notado uma recuperação gradual dos pedidos por máquinas, tanto para máquinas Home quanto máquinas BW. Essa última com pedidos relevantes já concretizados no quarto trimestre de 2020 e no primeiro semestre de 2021, conforme se pode notar na entrada de pedidos desses trimestres. Esses pedidos são reflexo do volume crescente de oportunidades, principalmente no continente asiático, embora a Europa já demonstre sinais mais sólidos de recuperação. Bem, pessoal, acabei de apresentar um pouquinho da história da empresa para vocês. Agora eu gostaria de voltar um pouquinho no passado e começar a comentar como que foi o resultado da Home de 2016 até 2020, comparar com um par dela aqui, que é a Schulz. Não é exatamente do mesmo setor, mas são bem parecidas, né? Então, começando aqui pelo patrimônio da empresa, que é o primeiro gráfico, você vê que o patrimônio da empresa vem crescendo, o que é natural para uma empresa saudável, né? A receita líquida
por ano também vem aumentando. Em 2016 era de 587 milhões, agora é 973 milhões. O EBITDA da empresa também vem crescendo. Só em 2016 que ela teve um EBITDA negativo. E em 2019 ela teve um EBITDA de 138 e 2020 um EBITDA de 144. Você vê um pequeno crescimento aqui, talvez devido à crise também. Aqui em 2017 e 2018 é até uma característica dela, né? Ficar alguns anos em equilíbrio. Quando a gente olha aqui no lucro líquido, você vê que em 2016 ela reportou um prejuízo e a partir de 2017 ela vem tendo lucro e aumentou praticamente, ela dobrou o lucro aí em 2 anos, né? A margem líquida da Home está em torno de 18% e o ROI dela 21%, ótimos números. O caixa da empresa também teve um aumento, ela tem bastante dinheiro em caixa e a dívida dela diminuiu, mais um ótimo dado aqui da empresa Home. E o payout da empresa fica em torno de 25% a 30%, com exceção em 2020 que foi um payout de 91%, ok? Se a gente comparar com outro par dela, que é a Shoes, você vê que elas estão bem parecidas, né? O patrimônio líquido também da Chus só cresce, a receita líquida também está bem equilibrada com a Home, o EBITDA da Chus aqui em 2020 foi maior, 40 milhões maior, o lucro líquido dela foi menor da Chus, então assim a Home aqui ela teve um resultado um pouco melhor em lucro líquido, e a margem líquida da Home é 5 pontos percentual maior que a Schulz, tá? Isso aqui são dados importantíssimos. O ROI da Home também é maior que o ROI da Schulz, 2 pontos percentuais. A Home tem mais dinheiro em caixa no momento. E a hora que você vê a dívida, você vê como a Home tem pouca dívida, né? Quando você olha aqui o comparativo das duas, é muita diferença. Muita diferença mesmo. A Shoes ela tá muito mais, é uma empresa muito mais endividada, né? E o payout da empresa também, a Home ela paga mais dividendos. Isso não é um critério muito interessante, né? Eu prefiro empresas que paguem menos dividendo e que reinvista no próprio negócio, que é o core dela, de produzir bens, produzir serviço e ter uma lucratividade maior. Então, aqui a gente falou um pouquinho do passado, vamos dar uma olhada agora no resultado do segundo trimestre de 2021. Vamos lá então, agora falando um pouquinho sobre o resultado do segundo trimestre de 2021. O release saiu no dia 20 de julho, né? Então, a conferência foi no dia 20 de julho, mas ainda não tive a oportunidade de assistir. Depois eu vou trazer um resumo para vocês. A conferência nos traz ótimos insights, ok? Então, vamos para os destaques. Então, o EBITDA no segundo trimestre de 2021 foi de 65 milhões. Só acabou esquecendo de colocar um Mzinho aqui. Então, teve um aumento de 245% se comparado ao segundo trimestre de 2025. Entrada de pedidos de 365 milhões no segundo trimestre, aumentou em 100% se comparado com o segundo trimestre de 2020, e a carteira de pedidos alcança 675 milhões, 68% de aumento versus segundo trimestre também. Então, aqui eles comentam que a receita operacional líquida do segundo trimestre atingiu 355 milhões, crescimento de quase 80%, com maior faturamento e controle eficaz dos custos e despesas. Isso é muito legal. Tiveram mais controle dos custos, das despesas. E o EBITDA no segundo trimestre apresentou um crescimento de 245%, que é o que tinha falado lá em cima. Na unidade de máquinas, a receita operacional do segundo trimestre apresentou um crescimento de 153%, decorrente da retomada da demanda a partir de junho de 2020 e mais recentemente do mercado externo.
A evolução da receita aliada ao controle efetivo das despesas, que é o que falou lá em cima, controle efetivo das despesas é super importante no momento de crise, momento de redução de vendas, como a gente passou, resultou em uma expansão de margem operacional, que no mesmo período comparação cresceu 15 pontos percentuais. Quando você tem um controle efetivo de despesas em um momento como esse, geralmente ele não vai retroceder, ou seja, esse ganho que você teve operacional, ele vai se manter. E a hora que as vendas começarem a aumentar, você vai ter mais margem. E isso é muito legal. A unidade de fundidos e usinados no segundo trimestre alcançou um crescimento de 102% na receita operacional líquida, com continuidade nas entregas de peças de grande porte e retomada dos demais segmentos. A margem operacional apresentou um crescimento de 6 pontos percentuais, reflexo do maior volume de produção e evolução da eficiência operacional. A entrada de pedidos na unidade de máquinas apresentou um crescimento de 100% quando comparado ao segundo trimestre de 2020, reflexo do ambiente muito favorável aos investimentos de tecnologia embarcadas nos nossos produtos e das novas alternativas de negócio, como por exemplo a locação de máquinas. A entrada de pedidos na unidade de fundidos e usinados apresentou um crescimento de 63%, reflexo da continuidade dos pedidos das peças de grande porte para o setor de energia e retomada de todos os demais segmentos industriais atendidos por essa unidade. O setor de energia é muito interessante porque ele vem num crescimento muito forte. A gente já comentou aqui no canal sobre algumas empresas desse setor e realmente está sendo feito bastante investimento e isso pode beneficiar empresas como a Home. A entrada de pedidos acumulada em 2021 na unidade de Burkhardt Weber atingiu 80 milhões, crescimento de quase 300% em relação ao mesmo período anterior, reflexo da retomada dos projetos. Então, e esse crescimento aqui ainda deve ser em dólar, né? Então, muito expressivo. Agora aqui, falando um pouquinho do segundo trimestre de 2020, né? Então, o que a gente acabou de comentar lá em cima, você vê que comparando aqui segundo trimestre de 2020 com o segundo, a variação aqui é 142%, 71%, a receita operacional líquida aí aumenta 80%, o lucro EBITDA 400%. Então, tudo bem redondinho aqui, que a gente pode ver 270% de margem líquida comparando os trimestres. E aqui a gente vê o acumulado, né, o primeiro semestre. Então vamos dar uma olhadinha aqui no acumulado. A gente teve uma variação de 80%, 58%. A gente só teve aumentos, né? O resultado líquido, se comparar do primeiro semestre de 2020 com o primeiro semestre de 2021, aumento aí de 21%. E o resultado líquido ajustado, 270%. Muito, muito legal. Números muito bons. Então, ó, dos investimentos realizados no segundo trimestre de 2021 e no primeiro de 2021, os montantes de 11 milhões e 7 milhões, respectivamente, referem-se a máquinas de fabricação da própria companhia, que foram alocados ao negócio de locação de máquinas, uma nova solução lançada no terceiro trimestre de 2020. Então, também eles estão com esse novo business aí de locação de máquinas. Aqui é um dado importante, que é a utilização média da capacidade instalada. Você vê que em maio de 2021 a capacidade deles é de 70%. Então eles já tiveram aí uma capacidade maior em 2019, 2020, né? E agora eles estão com uma capacidade aí em torno de 70%. O que é legal, que eles têm capacidade de crescer ainda mais no negócio, conseguir mais vendas e não é um gargalo para eles produzir mais. Falando um pouquinho da receita operacional por região, então o mercado doméstico foi responsável por 74%, considerando a receita obtida do mercado externo, que leva em conta as vendas realizadas pela subsidiária da Home no exterior, Alemanha, China, Estados Unidos, Itália, Reino Unido, França, México, Espanha. Você vê que ela está em vários lugares do mundo, né? Vários países,
e também aqui tem um pouco na Europa, tem nos Estados Unidos, tem na Ásia, América Latina. E as vendas diretas para os demais mercados, a distribuição do faturamento por região geográfica foi a seguinte. Então você vê aqui 74% no Brasil, 1% na Ásia, Estados Unidos 3%, América Latina 3% e Europa 20%. Muito legal esse Europa 20%. Apesar de que, se comparado com o primeiro semestre de 2020, teve uma diminuição e um aumento expressivo no Brasil. Isso daqui deve ter algum impacto de câmbio, porque as empresas acabam reduzindo a importação, né, os produtos que estão cotados em dólar ou em euro, né, geralmente em dólar, mas você acaba reduzindo e comprando mais no mercado nacional. Aqui é a evolução da posição líquida de caixa, bem interessante aqui a gente entender que em 31 de dezembro de 2020, aqui em 31 de dezembro de 2020, ela tinha um caixa líquido de 110 milhões, né? E aí ela teve um gasto de 152 em estoque, então ela acabou gastando mais para estoque. E aí ela distribuiu juros sobre capital próprio de 75 e mais investimento de quase 38 milhões. Operação Finame, fabricante. Então todos esses daqui são custos que saem do caixa, né, são negativos. E aí ela teve aqui adiantamento de cliente, fornecedores, EBITDA e outros. Teria que entender o que são esses outros, mas um caixa líquido aí ficou um pouquinho negativo de 4 milhões, o que é bem pouco, né? Aí ela comenta aqui, né, que aumento do estoque devido ao crescimento da carteira de pedidos, pagamento de juros sobre capital próprio, declarado em dezembro e março de 2021, investimento realizado no primeiro semestre de 2021 destinados à manutenção, flexibilidade e competitividade das mais idades do parque industrial relativo ao novo negócio de locação de máquinas. Ah, interessante. Então aqui você vê que investimentos realizados esses 38 milhões aqui era esse novo business de locação de máquinas. Interessante. Falando aqui sobre a posição financeira, as aplicações financeiras são realizadas com instituições financeiras com baixo risco de crédito, rentabilidade e sustentabilidade, atrelado ao CDI. Então aqui ela mostra um pouquinho a evolução da posição líquida de caixa, dívida, né, que está diminuindo. Bem, e aqui para fechar um pouquinho, ele fala sobre o mercado de capitais, o desempenho da ação, né, comparado ao Ibovespa. Então a Home é essa linha azul. Então essa linha azul aqui é a Home, né? O Ibovespa é essa linha roxa. E aqui é o volume de negociação. Você vê que teve de março de dezembro de 2020 para cá, aumentou-se bastante o volume de negociação, né? E ela está performando acima do Ibov. Ó, tô fazendo a linha aqui, ela está performando acima do Ibov, o que é interessante. Bem, pessoal, você vê que a Home é uma empresa que está redondinha, uma empresa que tem potencial de crescimento, está criando os novos negócios, novos business. É uma empresa que dá para se estudar, dá para entender melhor ela, e é uma empresa que eu pretendo ter na minha carteira em breve, tá bom? Isso não é uma indicação de compra, pelo contrário, é só uma forma de estudo. E se você gostou da análise, dá um like, se inscreva, manda para o seu amigo e até a próxima. Tchau, tchau.